Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Delta. Todos os créditos ao canal do Delta. Quem gosta dele aí, já deixa o like e se inscreve no canal, que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. O Trump aplica uma nova sanção a um aliado de Lula. Dilma pode ser a próxima. E Globo News vai ao desespero. Bom dia para você que não é ministro de Lula, não foi ministro da Dilma e não ajudou a ditadura cubana. E assim não foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Bom dia para você que não conseguiu ser tão ruim, mas tão ruim que até a sua família foi sancionada. Porque o que eu vou mostrar para vocês agora é quem foi que entrou na mais nova rodada de sanções do governo Trump. E Trump não tá para brincadeira. Ele tá atirando para todos os lados e toda semana abate um novo alvo diferente. Dessa vez, o alvo foi o governo Lula. Os sancionados foram ninguém mais, ninguém menos do que membros da família do ministro da Saúde de Lula, o petista Alexandre Padilha. O que, aliás, deixou a Globo News aí revoltada e eu já vou mostrar para vocês. Assista então aqui comigo a reportagem que saiu na CNN. Olha aí. O governo americano decidiu cancelar os vistos da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A informação chega agora com Pedro Venceslau, a Larissa Rodrigues também confirmou. Eu gostaria de ouvi-lo primeiro, Pedro, no nosso Bastidores, sobre o avanço dessa apuração. Lembrando para a nossa audiência, havia um receio de que a medida alcançasse também o ministro da Saúde, mas ele avisou à CNN Brasil, inclusive, que não tem visto vigorando desde 2024. Um secretário do ministro da Saúde, o Mozart Salles, foi atingido inicialmente por essa medida e também um ex-secretário do Ministério da Saúde, os dois envolvidos com a criação do programa Mais Médicos. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. É isso, informação confirmada. A informação foi revelada pela Globo News e confirmada por duas fontes próximas ao ministro, que já não tem visto para os Estados Unidos. O visto de Padilha venceu no ano passado, então não havia como suspender o visto que ele não tem. Então foram a filha de 10 anos e a esposa de Alexandre Padilha, que estão no Brasil, foram comunicadas hoje pelo consulado norte-americano que os vistos foram suspensos. Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde em 2013, quando foi implementado o programa Mais Médicos, vitrine da gestão de Dilma Rousseff. E o principal ponto do programa era um acordo com o governo cubano, via OPAS, para que médicos daquele país atuassem em regiões inóspitas aqui do Brasil, sobretudo no semiárido e também ali na região amazônica. Portanto, agora é mais um passo na escalada do governo norte-americano, né, essa suspensão do visto, e uma suspensão que não tem a ver com o tarifaço, mas que o governo norte-americano se aproxima do primeiro escalão do governo brasileiro. Até o momento, nenhum ministro foi sancionado ainda, mas é uma forma, claro, de atingir o próprio Alexandre Padilha. Então, Alexandre Padilha foi punido. Por quê? Por conta do programa Mais Médicos, em que Cuba roubava do médico mais de metade do que o médico ganhava, um dinheiro que foi pago pelo Brasil e foi usado para financiar a ditadura cubana. O que está acontecendo é muito simples. O governo Trump está entregando a fatura para todos os governos petistas que atuaram para facilitar, ajudar, auxiliar e financiar a ditadura cubana. E quem que criou o programa Mais Médicos, hein? Quem criou? Olha só, o ministro era Alexandre Padilha. Mas quem que era a presidente mesmo? Ou a presidenta? Quem era a presidenta? Logo o governo Trump vai lançar também o seu próprio programa. O programa Mais Sanções. O Mais Magnitsky, e Dilma Rousseff pode ter entrado agora na fila. E o Padilha também só não perdeu o visto porque ele mesmo não tem visto. Mas ele não vai conseguir mais visto. Certamente ele está sancionado com proibição de entrada dos Estados Unidos mesmo assim. É, pessoal, tchau, Mickey. E aí, assistindo a isso, a gente tem que pensar o seguinte. Se o governo Trump está punindo agora a gente que estava no governo Dilma lá atrás e implementou mais médicos no Brasil há mais de 10 anos, o que será que vai acontecer com quem está ajudando hoje o ministro Alexandre de Moraes, punido, sancionado pela Magnitsky, hein? Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer com todo mundo que está aparecendo ao lado do ministro, prestando apoio, ajuda, solidariedade? Lembre, foi punido agora quem ajudou a ditadura cubana, sancionada. E quem ajuda um sancionado Alexandre de Moraes por uma sanção bastante severa, Magnitsky, que será que vai acontecer, hein? E os bancos que estão dando aquele verdadeiro migué, fazendo uma interpretação benéfica da Magnitsky para dizer que não, veja bem, olha só, a Magnitsky só proíbe Moraes de fazer transações em dólar, não vai proibir ele de ter contas em reais aqui no Brasil. Ah, não é? Ah, é? Pois olha só isso aqui, ó.
em uma verdadeira humilhação para o ministro da Fazenda de Lula, o Fernando Haddad, que tinha uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, mas que foi cancelada. Sabe quem que foi lá e se reuniu com o Scott Bessent lá em Washington, no mesmo dia em que deveria acontecer a reunião do Haddad por Zoom? Dá uma olhadinha aqui em quem, ó. Olha aí, ó, gente, que humilhação pro Haddad. Que vexame diplomático e político, que vergonha. E, aliás, o Bessent disse na reunião que não existem duas Magnitskys, dois níveis de Magnitsky. Não tem essa história aí dos bancos dizendo, não, é só moeda em real, é só moeda em dólar, não é moeda em real. Não tem nada disso. E olha, gente, a falta de acesso e prestígio do governo Lula com o governo Trump. Eduardo e Paulo Figueiredo estão fazendo o governo Lula de gato-sapato. Voltando aqui para os bancos, gente. Eles logo eles vão pagar um preço caríssimo por protegerem morais da Magnitsky. Olha o que saiu na coluna do Lauro Jardim aqui no Globo. Olha aí. Em reunião com Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento de lei Magnitsky por bancos brasileiros. A reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com Scott Bessent na quarta-feira serviu para que os dois brasileiros levassem ao secretário de Tesouro de Donald Trump um relatório sobre como a lei Magnitsky está sendo interpretada pelos bancos brasileiros. De acordo com Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre a aplicação da lei no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde é cliente. Ainda segundo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só, não tem dois níveis de lei, e que prometeu tomar providências. Tomar providências. Gente, o bambu vai gemer. Muita gente gosta já dessa expressão aí, né? Diz que você gosta aí nos comentários e o bambu vai gemer, vem chumbo grosso por aí. E agora, gente, como eu prometi para vocês, para fechar com chave de ouro, veja só a revolta, a indignação e o verdadeiro clima de velório na Globo News com a notícia de que sancionaram a família do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Acompanha aí. Que absurda essa decisão. Todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Gente, será? Opa, perseguição implacável, absurda. Será que ela tá falando do Bolsonaro? Perseguição implacável. Será que ela tá falando das pessoas simples do 8 de janeiro? Que crueldade. Será? Vamos seguir assistindo. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve Flávia, o que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha contado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que, pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, é indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Olha, eu concordo com o André Sadi num ponto. Que absurda essa indignação seletiva. Essa sim é absurda, que fecha os olhos, aí sim, para perseguição e para crueldade com tantas pessoas da direita, da Débora do Batom até Bolsonaro. Agora, em outra parte aí que ela falou, aí eu realmente não entendi a revolta dela. Afinal de contas, os vistos para Cuba, para Venezuela, para Rússia e para o Irã ainda estão valendo. Qual o problema então? Me conta aí nos comentários. Saiu a ficha dos ministros, eles agora recuaram e querem anistia. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Foi noticiado que haveria um estudo, olha só que coisa maravilhosa, um estudo do STF, né? São doutos mesmo, pessoas que estudam esses ministros, estavam estudando um possível recuo para facultarem ao Legislativo que eles seguissem com a anistia. Não é incrível? O recuo para os ministros do STF é deixarem o outro trabalhar. Não é impressionante? Ao invés do STF entender que essa é a sua função e falar, opa, me excedi, agora eu vou parar de me meter no trabalho do Legislativo, não. Para eles isso é um recuo. Talvez eu recue aqui e deixe o Legislativo legislar. Quem sabe eu não deixe o parlamentar parlamentar, o Legislativo legislar, o Executivo executar e eu, juiz, julgue. Mas não, para eles isso é um recuo. Eles tomaram conta do país e tudo que é um pouquinho de volta atrás é um recuo. É um absurdo já eles pensarem que isso... Eles deveriam dizer, olha, eu me excedi e agora eu vou deixar o Legislativo seguir. Mas não, é um recuo. Mas tudo bem, vamos lá. O ponto é o seguinte,
O STF ele está analisando um possível recuo, né, no sentido de permitir que a anistia então siga pelo Congresso. Esse seria o recuo. Depois de condenar todo mundo. Então eles condenariam todo mundo, claro, politicamente, como a gente sabe que é e será sempre, e depois da condenação permitiriam que houvesse uma anistia pelo Congresso. Deixaram já claro que o Bolsonaro voltar a ser elegível está fora de cogitação. Claro, isso, inclusive porque o STF não tem nada a ver com isso. O TSE é que tornou o Bolsonaro inelegível. Ainda que o Bolsonaro fosse inocentado pelo STF, o Bolsonaro seguiria inelegível porque isso foi pelo caminho do TSE e não do STF. Mas tudo bem. Essa anistia, portanto, não significa fazer o Bolsonaro voltar a ser elegível. E aí a grande questão que eu ponho para vocês é a seguinte: esse plano do STF, se for adiante, vamos ficar aqui bem claro, é um plano para depois das eleições. E por que é um plano para depois das eleições? Porque eles não vão permitir que haja revisão de penas antes das eleições, eles não vão permitir que haja remessa para a primeira instância de processos antes das eleições, eles não vão permitir que uma divergência do Fux seja levada a plenário antes das eleições, não vão permitir anistia antes das eleições. E por quê? Porque as eleições interessam a eles. Eles querem um STF sem estar desgastado antes das eleições, um STF sem estar machucado antes das eleições. Eles não vão sequer soltar a mão do Moraes antes das eleições para um eventual impeachment. Vão estar unidos porque as eleições para eles são primordiais. Se eles perderem as eleições, o consórcio estatal STF, governo Lula, tudo ruim. Então, hoje, a máquina de poder que nós temos no país é formada por STF e governo. E essa tabelinha é que não pode perder as eleições. Então, eles não vão permitir que haja um soltar de mão do Moraes e nem uma anistia e nem nada que os desgaste. Eles querem estar fortes para estar ativos nas eleições e tentarem buscar fazer com que essa máquina de poder, esse consórcio se mantenha para eles seguirem vivos, não vivos dentro da Constituição, que isso aí eles não estão nem aí, é vivos fora da Constituição, vivos como políticos, vivos como um poder político que manda no país. É isso que eles querem. Eles podem até soltar a mão do Moraes e continuarão mandando no país. Eles podem até permitir anistia, mas continuarão mandando no país. E para eles conseguirem fazer isso, eles precisam das eleições. Eles precisam fazer com que as eleições estejam sob controle deles, né? E esse é o grande ponto que me parece chave, por isso que não acho que nada vai acontecer de relevante em termos de relativizar essas condenações ou anistia dos réus do dia 8 antes das eleições. Vamos ver. Tem um tempero a mais nessa história que é os Estados Unidos, a pressão externa. Mas a gente, enfim, fica talvez aqui dependendo de saber como vai ser essa dinâmica adiante. Se depender do STF exclusivamente, imagino que vai ser isso que eu estou acabando de dizer. Até as eleições seremos reféns do STF e depois talvez eles nos deem um biscoito. É por aí que eu imagino que a banda toque. E agora quer escolher o novo ministro. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou tratar desse assunto com vocês. Saiu na imprensa que o Gilmar já tem o seu escolhido para o lugar do Barroso. O Barroso nem saiu, o Barroso que quer, como todo mundo sabe, uma embaixada. Uma embaixada, claro, não é em qualquer lugar, que é uma embaixada na Europa, não é? Porque o Barroso, afinal de contas, ele quer recivilizar o mundo, né? Então ele queria recivilizar o Brasil, lembram-se disso? Agora parece que ele quer recivilizar a Europa também, a missão dele é muito grande, quer recivilizar o mundo inteiro. O Barroso vai para uma embaixada, quer ir para uma embaixada, mas ele sequer ainda começou a arrumar as malas, não tem nada de concreto e o Gilmar já escolheu um substituto. O corpo nem esfriou, o corpo ainda está quente, aliás, o Barroso está bem quente, bem esquentado e bem esquentadinho, a gente viu até
uns vídeos dele brigando ali com o Fux, uma coisa bem sem cordialidade para um ministro que tem o desejo de recivilizar. Você quer recivilizar o outro, você precisa ser um pouco mais calmo, um pouco mais elegante com um coleguinha de bancada, de mesa ali do Supremo. Mas enfim, o Barroso nem saiu e o Gilmar já tem um candidato. E vai dar uma briga danada, porque o candidato do Gilmar é o Rodrigo Pacheco. E o candidato do Lula, como a gente sabe, é o Messias da AGU. Então, imagina, bom, para nós é assim, é a luta do ruim com o pior ainda. Mas para eles lá é uma briga e tanto. Então o Pacheco vai disputar a vaga com o Messias para ver quem vai ser o substituto do Barroso. E aí é um braço de ferro muito difícil, porque o Gilmar, se você botar o Gilmar e o Lula, quem tem mais poder ali, fico muito tentado a dizer que é o Gilmar no mínimo, né? Não tenho a menor dúvida de que ali é o Gilmar que tem mais poder. Então, o Lula hoje, ele é o governo, né? Um puxadinho do STF. O governo hoje funciona como, às vezes, até um garoto de recados, como o rosto, né, do sistema. Eu tenho dito que o STF funciona hoje como uma espécie de conselho. Se a gente fizer uma comparação com o Partido Chinês, lá tem o conselho, esse conselho fica em silêncio e tem um rosto que é o Xi Jinping. Aqui o nosso Xi Jinping é o Lula. Como diz um grande amigo meu, é o Xi Jinping. De qualquer maneira, a gente tem o Lula como rosto de quem manda no país. E quem manda no país é o STF. E o Gilmar tá ali no núcleo duro, tá sentado nesse trono do núcleo duro, sem dúvida. E dentro desse modelo, o Gilmar tem mais força nesse braço de ferro. Então, quem será que vai ganhar? Bom, nós todos perderemos, seja a escolha que for. Mas teremos nos próximos momentos, nos próximos dias, sem dúvida, uma evolução desse caso. O que é curioso nisso é que o Gilmar, claro, se soltou essa nota, essa notícia, ainda que reservadamente, como eles fazem, não importa, mas se disse isso é porque sabe de muita coisa. Sabe que a saída do Barroso é algo iminente, algo próximo. Sabe também que ele tem muita força e que há o interesse do Pacheco nisso. Sabe também que o Lula tem o seu candidato ali, o Messias, e por isso que ele já soltou o nome do Pacheco, inclusive na imprensa. Então, a estratégia me parece ser essa. O Gilmar demonstra estar sabendo que o Barroso está prestes a sair e demonstra saber que o Lula está prestes a assumir o Messias e jogou uma cartada na frente dizendo que é o Pacheco. Nessa daí, sinceramente, acho que o Gilmar leva. Quem sabe não haverá até o impeachment do Moraes e a gente tem uma dupla, o Pacheco e o Messias. Não nos faltava mais nada. A gente aqui no Brasil tá lascado, né? A gente sai de um caco de vidro e pisa na brasa. Enfim, é isso. Se você gostou dessa análise, ou se não gostou... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comente aí o que você achou do vídeo, comente aí a sua opinião, comente também de que cidade vocês estão nos assistindo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Estamos aqui no Conexão Política, onde teve encontro aí do Putin com Trump. Encontro no Alasca, Putin atribui guerra a Biden e diz que não teria invadido a Ucrânia se Trump fosse presidente em 2022. Reunião entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos durante cerca de 3 horas. Uma entrevista conjunta com Donald Trump, realizada nesta sexta-feira, dia 15, durante a cúpula no Alasca. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que não teria ordenado a invasão na Ucrânia em 2022, caso então o presidente dos Estados Unidos fosse Donald Trump e não John Biden. A declaração foi confirmada, uma insinuação recorrente de Trump, agora respaldada pelo próprio Putin como correta. Conforme o tradutor presente na coletiva, o presidente russo chegou a dizer: "Eu posso confirmar isso.
concordar com a ideia de que a guerra teria sido evitada sob a administração anterior. Apesar da sinalização, o encontro não resultou em avanços concretos em direção a cessar-fogo ou uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. Nas negociações terminaram sem acordo formal. O evento foi classificado como mais simbólico do que efetivo. Do ponto de vista político, ambos os líderes afirmaram que houve um pacto envolvendo um acordo específico, mas sem qualquer detalhamento público até o momento. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Comente aí de que. Comente aí, né? Já pedi pra você comentar. Não se esqueça do like, se inscrever no canal. E até a próxima.